meus irmãos, boa tarde. Tá entrando aí, eu tô entrando aqui online com você, para nós juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus nesse domingo. Tô te aguardando aqui, tá bom? Convide mais pessoas para que nós possamos falar do amor de Deus. Estou te aguardando, cadê você? Quem será o primeiro aí a entrar? Opa, nós já temos aí alguém entrando, glória a Deus. Nós estamos aqui no domingo, dia 15 de maio de 2022, às 14 horas e 26 minutos. Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, a palavra de vida eterna. Vai convidando aí o seu irmão, o seu amigo, para juntos nós meditarmos. A Amanda, tá sumida a Amanda. Se quiser ir à igreja, nos comunica que a gente busca, tá bom? Eu estou aguardando aí os demais entrarem para que nós possamos já meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida daqueles que vão entrar, que vão assistir depois esse vídeo também, porque muitas pessoas talvez não podem entrar ao vivo, mas com certeza depois estarão assistindo esse vídeo, né? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Glorioso Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Eu estou aguardando aí isso, Reginaldo Santiago, cantor abençoado, também já está conosco, a irmã Quitéria. Estou vendo aí o Samuel Lourenço, lá da Laje, também conosco. Eu estou te aguardando. Glória a Deus, irmã Quitéria, a paz do Senhor Jesus, minha querida. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? É um prazer tê-la aqui conosco. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Eu louvo a Deus aí, o Samuel, galerinha lá da Laje, está conosco aí também. Os irmãos já vão entrando aí. Eu vou estar lendo com vocês Isaías 64:8. Isaías 64:8, viu? Já deixa aberto aí. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Você pode compartilhar esse link, né, com alguém pelo WhatsApp. Compartilhe o link com alguém. Convide mais alguém. Vamos tirar um minutinho da nossa tarde, né, para falar da palavra de vida eterna. A palavra que gera salvação, gera milagre. Isso, você pode fazer parte dessa cadeia de divulgação da santa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu queria perguntar ao Samuel, o som tá legal, tá tudo jóia, tá me ouvindo bem? Manda uma mensagem para mim aqui, você, ou a irmã Quitéria, ou a Amanda, pois eu não tô com retorno, eu não sei se vocês me ouvem. Por gentileza. Vocês me ouvem bem? Obrigado, Samuel. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Meus queridos, eu quero meditar com vocês aqui na palavra de Deus. Zé Newton, tudo bem? Vamos orar. Isaías 64:8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro. Jefferson, lá de Jundiaí, Pai do Senhor querido, e Tu o nosso oleiro,
e todos nós obras das tuas mãos. Eu quero falar um pouquinho nessa tarde sobre o tema Jesus, ou Deus, melhor dizendo, Deus é Pai. É interessante que Dona Marli, lá de São Tomás de Aquino, Deus abençoe, Deus é Pai. Essa expressão, Deus é Pai, ela é muito ouvida. Muitas pessoas falam deste Deus que é Pai. Mas nós precisamos entender quem é este Deus. Nós precisamos entender quem é este Deus, este Pai que está sempre ao nosso lado. E Isaías está deixando muito claro que nós, Daniel Gonçalves, grande pregador da palavra, Deus abençoe, nós somos barro. Isso significa que nós somos fracos, nós somos frágeis. Dione, Deus abençoe, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos totalmente dependentes dele. Mas antes de falar dessa nossa pequenez e dessa nossa dependência, nós precisamos entender quem é este Deus. Quem é este Pai que está nos ouvindo? Quem é este Pai que você serve? Quem é este Pai que você está servindo? O texto sagrado vai nos revelar desde Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, fica muito claro que Deus, ele é Pai como Criador do universo. Sendo Pai, tudo gerou através dele. Tudo saiu dele. Minha esposa também, a irmã Márcia, já está conosco aí. Tudo vem dele. Tudo saiu das mãos dele. Porque se você vai na expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim, que no princípio criou Deus. Ele é Pai porque ele cria. Ele é Pai porque ele traz a essência, aquilo que não é. Mas também nós precisamos entender que em Gênesis 1, 27, ele é Pai porque além dele ter criado toda a natureza humana, ele vai criar também o homem. Ele é Pai da criação do homem. Também em Salmos 19, versículo 1, Deus, ele é Pai e Criador universal porque ele criou, olha, a criação de Deus anunciou a sua glória. Irmã Célia Gobo, Deus abençoe. Deus criou, através da sua criação, ele anunciou a sua glória. Olha só o que diz Salmos 19, versículo 1. Olha que Pai maravilhoso é esse. A Bíblia diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então vejamos bem, ele é Pai e Criador universal porque no princípio ele criou os céus e a terra. Ele é Pai universal porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele é Pai universal porque ele é quem criou e através da sua criação ele anuncia a sua glória. É tão lindo isso, nós compreendermos quem é o nosso Deus. Quem é este Deus que nós devemos honrá-lo como nosso Pai? Simone, Deus abençoe. Quem é este Deus? Puxa, este Deus, ele criou tudo. Ele criou o firmamento, ele criou a glória, ele criou o dia. Esse dia que você está vivendo hoje, foi ele quem criou. E a Bíblia diz que um dia da declaração outro dia, e a noite mostra a sabedoria de outra noite. Este Pai Criador, ele fez tudo perfeito. Ele criou tudo e todos. Mas a maior preocupação é saber se a humanidade compreende isso.
Se a humanidade compreende que ele pega de um barro, Gênesis 2:7, ele vai lá de um pouquinho de barro, ele fez o homem, ele me fez, ele te fez. Sabe o que nós entendemos com isso? É que nós viemos de algo insignificante, mas ele nos fez ser significantes. Ele pegou um punhadinho de barro que não valia nada e criou você, criou eu. Esse é o Pai que nós servimos. Este é o Pai que a igreja adora. Este é o Pai que a humanidade deveria servir, reverenciar. Mas infelizmente, meus amados, nós estamos vivendo, irmã Elaine e Cristina, nós estamos vivendo um período em que as pessoas não reconhecem a paternidade de Deus. O homem vive constantemente com o seu ego dizendo eu fiz, eu faço, eu aconteço, sendo que a Bíblia está nos ensinando que Ele é quem é o Pai de tudo. Ele criou as nossas famílias, Ele criou a igreja, Ele criou a terra. Estou vendo o joinha do pastor Leonardo de Restinga, Deus abençoe. Meus queridos, Ele é Pai porque Ele é Criador. Deus, Ele é Pai porque Ele criou todas as coisas. Agora, nós temos que ter a ideia fixa na nossa mente que Ele não só criou para dizer eu criei, não. Ele criou, Samuel, porque Ele quer estabelecer um povo para servi-lo. Ele criou a humanidade para que a humanidade, irmão pastor Loversi, Deus abençoe, Ele criou a humanidade para que a humanidade fosse estabelecida. Estabelecida significa fortalecida, estabelecida significa juncada na rocha. Ele não criou a humanidade para viver o que nós estamos vivendo. Ele não criou a humanidade para viver no caos, mas se você vai em Gênesis 12:2 e Gênesis 15:5, você vai ver que através de Abraão, irmã Kátia Miranda Silveira, ele criou a humanidade Ele criou a humanidade e através de Abraão ele vai fazer promessas. Deus é Pai porque Ele promete. Ele tem promessa na minha vida e na sua vida. Ele está te estabelecendo como Ele estabeleceu Abraão. Vamos lá, Gênesis 15, versículo 5. Vamos, Gênesis 15, 5. Aí, se você tiver com a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos viajar nos textos sagrados. Samuel, vamos ler aí, galerinha. Gênesis 15, 5 diz assim: Então Deus levou Abraão para fora da tenda e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E ele disse: Assim será a tua semente. A tua família pode estar totalmente desregulada. Hoje, segundo alguns, é o Dia Internacional da Família. A sua família pode estar desestabilizada, mas eu posso te dizer esta tarde, Deus tem uma promessa para a sua família. Deus tem uma promessa como fez para Abraão. Ele estabelece Abraão dizendo: a sua semente será como as estrelas do céu e a areia do mar. Isso significa, irmã Célia, que a nossa família, ela crescerá, ela será pródiga, ela será próspera, ela será uma família abençoada, porque tem um Deus que a estabeleceu. Só que você não pode ficar também somente achando que Deus só tem promessa. Se você vai um pouco adiante, lá em Deuteronômio, a família de Abraão já está enorme, agora através da semente de Jacó. Vamos lá em Deuteronômio 32, você vai ver que Deus não tem só promessa. Irmã Quitéria, Deus não tem só promessa. Irmã Elaine, irmã Késia Oliveira Silva, Ele não tem só promessa, porque Deuteronômio 32, vamos lá, versículos 6 ao 9, olha o que diz: Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Pastor Dinei Costa, Pai do Senhor. Olha aqui que está escrito no versículo 6. Não é Ele teu Pai
que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Ô irmão Rodrigo, Deus te fez, Deus te estabeleceu. Pastor Dinei, nosso Deus, Ele é Pai porque Ele nos fez, Ele nos adquiriu, Ele nos fez e nos estabeleceu. Ele é Pai. Ele é Pai porque além da promessa, Ele tem herança. E aí se você vai no 7 adiante, quando chega no 9, olha lá, irmã Célia, olha Pedro, o que diz a palavra, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deus, Ele é Pai, porque Ele te estabeleceu, porque Ele te deu uma promessa, mas Ele é Pai, porque Ele também tem herança para quem Ele prometeu. Oh, aleluia! Charamando que a nebe a sé. Ele tem promessa, mas Ele tem herança. Ele tem herança para a tua vida. E Ele é Pai. E Ele é Pai e Ele está aqui nesta tarde de domingo, dia 15 de maio. Deus está falando com você. Ele te estabeleceu. Amanda, Ele te estabeleceu. Ele tem promessa para você, para sua família, para o seu esposo, para os seus filhos. Ele tem promessa na sua vida. A promessa está de pé, mas Ele está dizendo, além da promessa, eu tenho uma herança. Pastor Fernando Dias, grande homem de Deus de Franca, abençoado. Deus tem herança para nós. Não, meus queridos, não entenda somente que o seu Deus é Deus de promessa, mas Ele é Deus de cumprir a promessa. Ele é Deus para te chamar e te dizer, Herbert da Mata, quantos tempo pregador da palavra, oh, que maravilha, lá de Salto, um abraço, meu querido. Deus, Ele tem promessa, mas Ele tem herança. Olha que maravilha, Herbert da Mata, que glória. Vamos lá. Só que a Bíblia Sagrada, ela vai abrindo um leque sobre este Pai. Este Pai, Ele quer atribuir a nós a sua paternidade. Só que a Bíblia diz muito claro que nós só seremos filhos dele se nós aceitarmos o Filho dele como nosso irmão e Salvador. Porque todo mundo que você conversa na rua, irmã Célia, todo mundo diz assim, todo mundo é filho de Deus. Sim, todo mundo é filho de Deus por criação. Agora nós precisamos ser filhos de Deus por adoção. Nós precisamos ser adotados por Deus através da cruz de Cristo. Jesus Cristo é a porta de entrada para sermos filhos. Jesus Cristo é a porta de entrada para que nós tenhamos um Pai. E aí quando você vai na Bíblia, a Bíblia diz que Ele tem um único filho, que é Jesus. E aí muitos se entristecem, pastor Elaine Carvalho, muitos se entristecem. Porque diz, não, olha, vamos lá, João 1:18, vamos ler? João 1:18 diz assim, João 1:18, vamos lá. João 1:18 vai dizer, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Se a Bíblia está dizendo que é Filho unigênito, porque é um único Filho. Só que aqui está o segredo da paternidade de Deus para a nossa vida. Se nós aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador, nós seremos adotados. Nós sairemos da condição de espinheiro bravo, de uma planta sem valor. Nós seremos enxertados na oliveira e nos tornaremos filhos de Deus. Então Deus, Ele é nosso Pai porque Ele tem um Filho unigênito. E esse Filho unigênito, Ele é quem nos leva a ser adotados por Ele. E aí se nós formos em Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Olha o que diz Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizia,
Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Deus deu testemunho de que Jesus era o seu filho e que ele tinha prazer de nos apresentar ele. E o interessante é que esse testemunho é recíproco. Porque qual filho que não é amado pelo pai não vai dar testemunho do seu pai? Aí você vai lá em João 8,18, vamos lá, vamos viajando aqui na Bíblia. João 8,18 vai dizer assim, Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim mesmo testifica o Pai que me enviou. Olha a relação de pai e filho. Eu te pergunto nesta tarde, se Deus é seu pai, qual é a sua relação com ele? Qual é a sua relação com ele? Você dá testemunho dele? Pastor Cristiano Mansano, Deus abençoe, lá de Morro Agudo, estaremos aí em breve. Qual será o seu testemunho? Você tem dado testemunho de que Jesus é seu pai? Porque Jesus sempre deu. Olha João 17,5. João 17,5 diz assim, e agora, glorifica, obrigado querido, e agora, olha lá o que diz Gênesis, vamos lá, João 17,5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Minha cunhada Mônica, Deus abençoe, Pai do Senhor, Deus abençoe você, o Nené, a sua filhinha, o Marquinhos, Deus abençoe vocês aí, tá bom? Olha só, Jesus dando testemunho do Pai. E é engraçado, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje uma geração de pessoas que dizem que Deus é Pai. Mas eles não dão testemunho do Deus Pai. Eles não anunciam a mensagem de Deus Pai. Eles não seguem o que Deus Pai pede. E aí eu vos pergunto, o erro está no pai? Ou o erro está nos filhos? Porque Jesus é um filho obediente e dá testemunho de seu pai. Jesus Cristo dá testemunho de seu pai. Jesus Cristo está sempre testemunhando de seu pai. Rosinei Araújo, Deus abençoe, se eu não estou enganado, de Cássia, Deus abençoe, irmã Rosinei. Deus abençoe. Ora, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é o Pai e precisamos dar testemunho dele. Precisamos nos santificar, precisamos viver na direção dele. Jesus Cristo nunca fizera nada sem a ordem do Pai. E eu sou de uma época da criação dos filhos, em que os filhos sempre obedeceram seus pais. Os filhos sempre estiveram na direção dos seus pais. E é interessante que naquela época a nossa sociedade era uma sociedade mais sadia. E por que será que as nossas igrejas também não estão hoje sadias? Será que nós estamos dando testemunho do Pai? Será que nós estamos testemunhando de que Ele é o Senhor nosso? Será que nós estamos sendo prudentes? Irmã Vanessa Gomes, será que nós estamos realmente dizendo ao Pai, Pai, seja feita a tua vontade? Lembre-se, Jesus na cruz do Calvário, Jesus chega diante da cruz e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha só que filho maravilhoso, que está sempre lembrando de seu pai, que está sempre lembrando de que seu pai é aquele que precisa ser adorado. Que nós possamos entender que o nosso Deus, ele é pai. Mas nós precisamos ser bons filhos. Nós não podemos ser somente criaturas. Nós precisamos ser filhos. E há condições para que nós sejamos adotados, pastor Elaine. Há condições para que nós possamos ser chamados de filhos. Se nós formos em Gálatas, vamos lá na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Olha lá. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que coisa linda. Eu não te disse que nós não éramos filhos? Nós fomos adotados. E aqui Paulo está deixando claro, nós somos adotados por meio da cruz, porque nós fomos remidos, nós fomos recebidos no testamento de Jesus, nós fomos recebidos no testamento de Jesus para que agora nós tenhamos o direito de ser chamados de filhos. Portanto, Deus é Pai, sim, mas é Pai daqueles que foram redimidos, que foram remidos na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro. Estes são filhos de Deus. E aí nós vamos ver que o próprio livro dos Gálatas vai mostrar a epístola que Abraão, a qual nós lemos no início, Abraão alcançou a bênção de Deus como filho, como alguém que creu na promessa. Porque Gálatas 3 e o versículo 13 ao 16 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, lembra lá de Gênesis? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Nós não tínhamos, mas através de Cristo, a bênção de Abraão chegou até nós. E pela fé nós recebemos a promessa de Cristo. Irmãos, como falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Quem é a posteridade? Eu e você. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, que é a posteridade de Cristo. Então nota-se que não tem como Deus ser pai para todos. Existe uma posteridade que saiu de Abraão, chegou em Cristo, e Cristo nos transferiu essa promessa, essa bênção de sermos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Porque aqui em Gálatas também, no capítulo 3, versículo 26, diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sem a fé em Cristo Jesus é impossível ser filho. Se você não se entregar para Jesus, se você não se render aos pés de Jesus, se você não aceitar a Jesus como Salvador e pela fé o abraçar, você jamais terá o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, vamos entender essa questão. O segredo está em Cristo. O segredo está em aceitar a Jesus. A humanidade não pode querer a paternidade de Deus sem que antes passe pelo sacrifício de Cristo. Grave isso. Eles não podem ser chamados de filho se não aceitarem o sacrifício de Cristo. Nós precisamos urgentemente aceitar esse sacrifício para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus. E um Deus vivo. É um Deus que não está morto. Romanos capítulo 9, vamos ler? Romanos capítulo 9, versículo 26. Olha o que a Bíblia vai dizer. Estamos lendo a palavra, 9, 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Se você se entregar a Cristo hoje, você será chamado filho do Deus vivo. E eu sei que eu estou falando para pessoas que são filhas, são filhos do Deus vivo.
Deus está falando com você esta tarde. Deus está dizendo para você: eu quero te dar a paternidade. Não vai precisar fazer DNA, porque o sangue de Jesus já te garantiu essa paternidade. A paternidade já está garantida. Por quê? Porque você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você tem o sangue de Jesus. Aleluia. Se nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós podemos hoje levantar a nossa mão e dizer: nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um Deus poderoso, de um Deus que habita na luz, de um Deus, olha só, irmã Elaine, pastor Elaine, nós somos filhos de um Deus que habita na luz, 1 Timóteo 6,16. Nós somos filhos de um Deus que se veste de luz, Salmo 104, 2. Nós somos filhos de um Deus que a sua palavra é luz, Salmo 119, 5. Nós somos filhos de Deus porque a luz do evangelho dele clareia o nosso caminho, 2 Coríntios 4, 4. Nós somos filhos de um Deus que é justiça. Através dessa luz ele aplica a sua justiça. Que nós possamos abraçar essa paternidade. Hoje Deus está te chamando para você abraçar essa paternidade. Reconheça Jesus, reconheça Deus. Ele te encherá do Espírito Santo e você será um filho abençoado. Você será um filho cheio das bênçãos de Deus. Deus, ele jamais te deixará. Deus, ele é um Deus Pai, um Deus que está sempre nos socorrendo. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar por nada. Porque se você olhar Deus, você vai ver que a paternidade dele é uma paternidade que nos impacta. É uma paternidade que ele não precisa ser acionado na justiça. Deus, ele não precisa ser chamado para reconhecer um filho. Porque Deus, ele ama os seus filhos. Deus, ele quer estar ao lado dos seus filhos. Deus quer estar junto com você aonde você pisar a planta dos seus pés. Ele é um Deus que tem um amor incondicional por você. Ele é um Deus que não quer saber o que nós somos. Ele não quer saber o que nós temos. Ele não quer saber o que nós fazemos. Ele é um Pai imutável. Ele é um Pai misericordioso. Ele é um Pai tão misericordioso que ele eleva a nossa dignidade. Olha o que ele faz com a mulher samaritana. Ele a procura e a tira daquela situação miserável. Ele é um Pai que restaura aqueles que o procuram. Ele valoriza os seus filhos. Ele perdoa os seus filhos. Deus jamais te deixará. Se você reconhecer que ele é o teu Pai, ele nunca te deixará. Ele nunca te deixará. Só que, perdão, nós estamos vivendo uma época, não de um pai que não tem identidade, mas nós estamos vivendo uma época de filhos que perderam a sua identidade. Estão como aquele filho pródigo dizendo: eu estou cansado de ficar na casa do meu pai. Eu quero procurar uma aventura nova. Eu quero procurar algo diferente. Quantas pessoas estão abrindo mão da presença de papai para poder aventurar-se por aí. Mas que você, nesta tarde, que nós possamos entender que ele é Pai e ele vai nos dar vitória.
Deus, Ele me compeliu a trazer esta palavra porque sei que algumas pessoas precisavam ouvir esta palavra. Precisavam ouvir essa palavra para entender que Ele quer te abençoar. Ele quer te levantar. E lembre-se sempre, Ele é um Pai fiel. Ele é um Pai que tem fidelidade para contigo. Ele é um Pai que a sua fidelidade é altíssima. A sua fidelidade é diária. A sua fidelidade é duradoura. Ele é fiel, pessoal. Eu quero orar por você esta tarde. Talvez você está me ouvindo necessitando de algo. Ele está dizendo: eu quero te adotar. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero estar cuidando da sua vida todos os dias. Então vamos entender agora. Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Deus dos céus neste momento. Para que o Senhor possa ouvir o seu clamor. Para que Deus Pai, Ele esteja ao seu lado nesse instante. Eu sei que a sua vida deve estar sendo dura demais. Eu sei que às vezes as lutas, os problemas da vida estão te assolando. Mas o Senhor está dizendo a você: eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero te socorrer. Eu quero te levar a paz ao teu coração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu. Senhor Deus, nesta tarde, meu Pai, eu não sei o que os teus filhos precisam, mas eu acabei de dizer a eles que o Senhor é Pai. E eu tenho certeza que eles também têm convicção de que eles são filhos, porque estão juncados na oliveira e estão crendo no Senhor Jesus Cristo. E neste momento eu te peço, Senhor, vá ao alcance da necessidade dos que me ouvem. Vá ao alcance das necessidades daqueles que estão enfermos, daqueles que estão com dificuldades. Nós estamos vendo aí, Senhor, a dengue assolando as pessoas. Senhor, nós estamos vendo tantas pestes, tantas dificuldades. E eu estou aqui, Senhor, como ferramenta sua, como ferramenta sua para dizer a este povo: há uma solução, porque nós temos Deus como nosso Pai. Há uma solução, porque nós sabemos que Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus que vai alcançar as nossas necessidades. Eu não preciso saber o que cada um precisa, eu não preciso saber o que a Amanda precisa, eu não preciso saber o que o Samuel Lourenço precisa, o que a Marli precisa, o que o Zé Roberto precisa, a irmã Célia precisa, o irmão Pedro, a pastora Elaine, a minha esposa, outras pessoas que porventura estejam me ouvindo. Eu não sei o que eles precisam. Mas o Senhor é um Pai criterioso, é um Pai maravilhoso, o Senhor é um Pai que não esquece dos seus. Então, Senhor, neste momento, ó Pai, vá ao alcance da necessidade de cada um daqueles que ouviram e ouvirão este vídeo, Senhor. Essa família que está desestruturada. Hoje é comemorado pela nossa sociedade o Dia Internacional da Família. Senhor, proteja essas famílias, guarda, Senhor, essas famílias. Dá graça, Senhor. Meu Deus, entra com a sua provisão, com o seu milagre, trabalhando, Senhor, de forma extraordinária para trazer, Senhor, livramentos, trazer curas, Senhor, aos irmãos da nossa congregação em Ibiraci que estão enfermos. Senhor Deus, vá ao alcance da necessidade deles, da irmã Zuza, do irmão Éder e dos pais da irmã Dilma e tantos outros que necessitam, Senhor, de cura, de milagre. Senhor, eu estou te pedindo nesta tarde, nos prepara, Senhor,
nos prepara para fazer parte da promessa, mas também desfrutar da herança. Nos prepara, Senhor, para sermos filhos, filhos obedientes, filhos que deixam o Senhor agir, filhos que não abrem mão, Senhor, da ação sobrenatural deste Pai lindo e maravilhoso. Senhor, abençoa minha casa, minha família, minha esposa, minha filha. Senhor, os meus familiares, os familiares da minha esposa. Senhor Deus, os nossos amigos, os nossos pastores. Senhor, vá ao alcance da necessidade daqueles que estão internados, daqueles que estão, Senhor, sobrecarregados nesta tarde, que talvez não almoçaram porque perdeu o apetite por causa da vida estar tão triste, tão amargurada, não tiveram condições sequer de se alimentar. Senhor, outros que estão, Senhor, pensando em tirar a sua própria vida, ou Senhor, dizendo que não tem jeito, mas nós cremos que o Senhor tem condições de dar jeito. Abra as portas agora, Senhor. O Zé Newton, Senhor, que pediu oração no início desse vídeo, lá, Senhor, o Zé Newton do Nascimento, entra com providência, Senhor, na vida dele, Senhor, transforma, Senhor, o caos em vitória, o deserto em manancial, Senhor, o vendaval em bonança. O Senhor tem poder para fazer isso. Então, Senhor, vá ao alcance de todos agora. Senhor, continue abençoando a irmã Célia, o irmão Elcio, que também tem usado as redes sociais para anunciar a tua palavra. Cuida deles, da família deles. Eu não sei a necessidade, mas o Senhor conhece. Então, Senhor, vá ao alcance deles também, Senhor, dando vitória para que eles continuem a missão que Deus colocou sobre os ombros deles. Santo de Israel, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é Deus e que o Senhor não vai deixar ninguém sem o seu socorro, sem o seu amparo, sem a sua graça. Abençoa os que estão perto e os que estão longe. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta tarde. E eu acredito, Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito na sua palavra, e aquilo que o Senhor falou conosco essa tarde, que o Senhor faça acontecer na vida de todos que me ouvem, que aquilo que o Senhor falou conosco essa tarde, que cada um, Senhor, possa realmente viver tudo isso, que cada um, Senhor, possa realmente viver o extraordinário e entender que o Senhor é o Pai, nós somos os filhos, e o que a tua palavra diz em Deuteronômio 32:6, a parte final diz: não é Ele o teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Que nós possamos crer nisso e que o verso 9 possa acontecer agora em todos os lares, porque a porção do Senhor é o seu povo e Jacó é a parte da sua herança. Obrigado, Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que maravilha entender que Deus é o nosso Pai. Que maravilha é você caminhar durante esse dia, ir para a sua igreja, congregar à noite e saber que você não é só uma criatura. Bispa Milena, Wanderson, Deus abençoe, Amanda, amém. Que nós não fiquemos hoje, nesse domingo, pensando que nós somos somente criaturas. Você é filho. Jesus te adotou. Vá para a igreja adorar o Senhor essa noite. Procure uma igreja para você congregar. Nós em Biraci temos a Assembleia de Deus ali no Alto da Boa Vista, mas temos as demais igrejas. Mateus Alves, Deus abençoe o pastor Mateus. É isso. Vá para outra igreja, não tem problema. Nós temos ótimas igrejas na cidade. Boa tarde, Wanderson, Deus abençoe. Se você mora em Franca, tem muitas igrejas. Olha aí a Bispa Milena, vai lá para a Morada de Deus, vai para a Assembleia, vai lá na Presbiteriana, na Batista, na Quadrangular. Procure um lugar para você ir essa tarde.
Aqui em Patrocínio nós temos a Assembleia de Deus, pastor Valdemar. Mas se você não quer ir lá, nós temos pastor Maurinho na Adonai, pastor Eduardo na Brasil para Cristo, pastor Paulinho na Nova Aliança, pastor Júlio no Primeiro Amor. Meus queridos, tem a Igreja da Graça, a Universal, temos a Madureira, pastor William. Olha aqui, um monte de opções. Você não vai ficar como filho pródigo, não é? Você vai se levantar e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde a todos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Deus Todo-Poderoso, através da pessoa do Espírito Santo, esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Seja filho, Deus sempre será seu Pai.